A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e continuaremos a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais, criados por Deus e fadados ao progresso infinito. A felicidade é a nossa destinação. 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, de 6 a 13 de setembro de 2020, na internet. Acesse www.espiritismoplay.com. Sejam bem-vindos à 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando a 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com muita alegria que começamos as nossas atividades com a sintonia fraterna de vocês. Este ano, devido à situação da pandemia global, não teremos o aconchego das presenças físicas, dos abraços, dos cumprimentos calorosos no Centro de Convenções de Valdo Franco, para diminuir as nossas saudades. Mas, graças à tecnologia, podemos nos conectar nesta rede virtualmente, receber as lições maravilhosas da doutrina espírita e entrelaçar os nossos corações. Esperamos que possam sentir todo o amor que está sendo endereçado a cada um de vocês. Vamos seguir juntos, vibrando o bem e a fraternidade ao longo desses dias. E agora, vamos unir os nossos pensamentos em prece. Neste momento, com o coração contrito, com muita humildade e gratidão, rogamos a Deus o seu amparo e proteção para o nosso evento que se inicia e a sua misericórdia para todos nós, caminheiros da evolução.
Que o Senhor nos fortaleça interiormente para que, de forma gradativa e amorosa, possamos vencer as nossas dificuldades íntimas. Nossa gratidão por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nossa gratidão ao Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, e aos benfeitores espirituais que nos sustentam em nome do Senhor. Que a força amorosa do universo nos envolva em vibrações de paz e permaneça conosco. E que Jesus seja a doce companhia buscada por nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Estarão conosco, ao longo da semana, os nossos amigos Jorge Elahá, Paulo de Tarso, Ana Teresa Camasmi, Éden Lemos, André Peixinho, Miriam Duzi, Carlos Campetti, Jorge Godinho, Wesley Caldeira, Alberto Almeida e Divaldo Franco. Nós agradecemos à TV Mansão do Caminho e à Rádio Web Fraternidade pela gentileza nesta parceria para a transmissão do nosso evento, que também poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube da UEVC TV. O tema central do nosso evento é o significado da vida. Sabemos que a vida do ser não se resume ao período compreendido entre o berço e o túmulo, nesta transitória passagem terrena. Ele vem de muito antes e prossegue ad eterno. Tivemos um começo, mas não teremos um fim. Somos todos imortais. As riquezas internas, o amor que construímos, o bem que fizermos aos outros, são o tesouro que levaremos para além das fronteiras da vida física e devem constituir, de fato, o nosso verdadeiro interesse nesta jornada existencial para desenvolvermos as nossas potencialidades divinas. O sentido da vida, pela ótica da imortalidade, é a luta pela conquista do ser espiritual que somos, vencendo a escravização aos interesses da matéria, fruto do atavismo evolutivo, para caminharmos em direção à perfeição relativa destinada a todos nós, através do progresso infinito do espírito. O Nosso Lar começou com 25 pequenas casas, que a União Espírita de Vitória da Conquista adquiriu em 1954, para abrigar pessoas idosas abandonadas nas ruas frias da cidade. Com o aumento do número dos atendidos, foi necessária a construção de uma nova sede, que teve o nome de Cidade Assistencial Nosso Lar, inaugurada em 1960. Em 2014, foi necessária a construção de outra nova e ampla sede, mais moderna, com menos idosos por quarto, máximo de 4, para atender com mais qualidade, visando o seu bem-estar e conforto nesta quadra de sua existência em que os cuidados e atenção são mais necessários. O abrigo Nosso Lar possui 45 funcionários remunerados e dezenas de voluntários que prestam serviços nas mais diversas áreas. O Nosso Lar é um departamento social da União Espírita de Vitória da Conquista, cuja diretoria é toda voluntária. No abrigo há assistência médica, fisioterápica, psicológica, psiquiátrica, social, nutricional, lazer e outros. Há um salão ecumênico, destinado à realização de vários cultos semanais para atender à diversidade religiosa dos idosos. Periodicamente, nas datas comemorativas, são realizadas festividades com grupos musicais e artísticos diversos, que ajudam os nossos idosos a não perderem o vínculo e as referências sociais. Nestes tempos de pandemia, em que o Centro de Convenções Divaldo Franco, cuja renda é destinada à manutenção das obras sociais da União Espírita, não está em atividade, solicitamos a você que, se puder ajudar na manutenção desta obra humanitária, desde já agradecemos o seu gesto de solidariedade e fraternidade. Abrigo Nosso Lar.
66 anos cuidando com amor. Vamos convidar agora Renan Almeida, de Barreiras, para o nosso momento musical. Nós agradecemos a Renan Almeida, de Barreiras, por sua participação. E neste momento, convidamos nosso querido irmão Jorge Elahá, diretamente de Porto Velho, Rondônia. Ele é engenheiro eletrônico, professor universitário com mestrado em administração e é secretário da Federação Espírita de Rondônia. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco novamente. Com votos de muita paz, passamos a palavra ao nosso irmão, que falará sobre o tema Viver em Sintonia com o Evangelho. A palavra é sua, Jorge. Olá para todos. É um prazer imensamente grande estar novamente em Vitória da Conquista, na Semana Espírita desse momento tão singular da nossa pandemia. Nós, na verdade, estamos hoje para tratar de um assunto muito importante para todos nós, que é a nossa capacidade de nós termos o dom de vivermos em sintonia com o Evangelho em dias tão singulares como esses que estamos vivendo atualmente. Não há dúvida nenhuma que a humanidade atravessa um dos seus períodos mais críticos, com uma crise generalizada nas mais diversas áreas de atuação do gênero humano. Temos crise na família, crise na escola, crise na religião, crise no ambiente econômico, crise em diversas áreas. E associado ao processo das crises que se espalham pelos diversos segmentos do comportamento humano, encontramos também os processos de intolerância, que se derramam pelo último momento da nossa existência, apresentando para nós uma leitura completamente diferente daquela que tínhamos no passado. Atualmente, observamos uma polarização excessiva, tanto no campo político, como no campo que diz respeito à religião.
Intolerâncias religiosas de diversas formas são expressadas hoje na nossa humanidade. Movimentos de xenofobia que rejeitam os estrangeiros também se manifestam em várias áreas do comportamento humano. Intolerâncias raciais que já não cabiam mais na nossa atual sociedade têm crescido de maneira significativa nos últimos tempos. E até mesmo questões relacionadas com a saúde pública vêm polarizando as criaturas humanas. Ao mesmo tempo em que todos esses fenômenos acontecem, nós observamos, por outro lado, uma multiplicidade de fenômenos dolorosos acontecendo no interior da criatura humana. Nunca tivemos um número tão grande de elementos com dificuldades emocionais. Atualmente, os últimos registros revelam que nós estamos no mundo com aproximadamente 400 milhões de pessoas que são afetadas pela depressão. Alguns são mais modestos, informando que esse número chega aproximadamente a 322 milhões. Mas há aqueles que levantem a bandeira, dizendo que existem muitos outros que não estão relacionados nas estatísticas médicas. Na verdade, se nós fôssemos analisar isso do ponto de vista estatístico, nós diríamos que aproximadamente 4,4% da população mundial está afetada por esse fenômeno. Isso significa dizer que 1 em cada 24 pessoas hoje sofre do processo depressivo. O Brasil não está distante dessa realidade. Atualmente, nós apresentamos a maior taxa na América Latina. Somos, aqui no Brasil, 5,6 milhões de pessoas afetadas pela doença. E ao lado da doença da depressão, possuímos também 9,3% de pessoas que sofrem das crises de ansiedade. Todos esses fenômenos estão associados em relação à depressão e às angústias que muitas vezes desembocam no suicídio, nas consequências funestas do materialismo que tomou conta da nossa sociedade desde o século XIX e que vem afastando o homem da religião, produzindo uma multidão de pessoas infelizes e insatisfeitas, gerando assim um exército de infelizes que as religiões de todas as formas tentam atender, mas o materialismo, assumindo postos de comando dentro da nossa sociedade e assumindo condições bastante favoráveis dentro do espaço filosófico do nosso Ocidente, vem produzindo muitas vítimas a dia, fazendo com que o nosso mundo esteja, de certa maneira, passando pela maior crise que já viveu desde o início de sua história, no que diz respeito aos destinos da própria humanidade. Este seria um cenário sombrio se o Espiritismo não nos comparecesse, acenando com seus conhecimentos e informações, trazendo sua mensagem consoladora e abrindo diante de nós a compreensão plena de que todas as coisas que se passam em redor de nós são muito mais profundas do que aquilo que poderíamos apreciar apenas observando o que se passa na matéria. Verdadeiramente, muitas outras questões se desdobram para além daquilo que os olhos humanos são capazes de perceber. E é exatamente essa verdade imortal, esse conhecimento extraordinário que a doutrina espírita nos oferece, é que descerra diante dos nossos olhos horizontes maravilhosos de perceber que não somente aquilo que vemos é o que de fato acontece, mas que existe uma multiplicidade de ações sendo promovidas pelo plano espiritual, sobre o comando de Jesus, o governador do nosso planeta, para que a Terra se encaminhe para os destinos que estão traçados. O aparente cenário de caos que nós, às vezes, achamos que estamos envolvidos, não confere com a realidade. Em verdade, existe toda uma mobilização do mundo espiritual para que aquilo que hoje estamos vivendo acompanhe os planos do mundo espiritual, e sem a leitura que o Espiritismo nos faculta, é difícil de perceber. Por isso, em nosso socorro, retirando a venda dos nossos olhos e revelando para nós as informações importantíssimas para o entendimento da própria vida,
O Espiritismo comparece nas nossas existências através das obras nos oferecidas por Allan Kardec, para nos dizer muitas coisas que abrem para nós cenários profundamente consoladores e que apresentam para as nossas vidas novas perspectivas de enxergarmos o mundo em que vivemos. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, publicado em 1864, apresenta informações muito preciosas sobre as questões referentes à progressão das sociedades, ao avançar dos mundos e como que os planetas se configuram em termos de uma divisão didática oferecida por Allan Kardec. Nessa obra, Kardec classifica os mundos em 5 tipos distintos. Ele diz que existem 5 categorias de mundos habitados, mas o Livro dos Espíritos, nas questões 234 a 236, oferecem um outro tipo de mundo que não aparece na classificação oferecida por Kardec na relação que ele apresenta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ué, por que essa diferença? Afinal, são 5 ou são 6? Na verdade, a classificação oferecida por Allan Kardec é a classificação dos mundos habitados. Mundos habitados realmente são só 5, porque o 6º tipo não é, na verdade, uma categoria de mundo habitado. É a condição dos mundos antes que eles sirvam para o processo de habitação dos seres orgânicos. Essa classe de mundos, esse momento da história dos planetas, é chamado na literatura espírita de mundos transitórios. Mundos que não servem ainda para a encarnação dos espíritos, porque suas condições orgânicas ainda não são favoráveis para o surgimento da vida orgânica. Por esse motivo, esses mundos apenas servem como pouso, como momentos em que os espíritos passam e depois seguem nas suas missões, nas suas viagens. Mas é na obra O Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec irá oferecer os 5 tipos de mundos habitados. Os mundos primitivos, reservados para as primeiras encarnações do gênero humano, onde nós poderíamos comparar com a nossa pré-história. Uma segunda classificação, os mundos de provas e expiações, caracterizados pela predominância do mal sobre o bem, sociedades perversas e injustas, onde os espíritos ainda muito vinculados ao mal fazem diversas encarnações na expectativa de encontrarem nessas sociedades as experiências que necessitam para que consigam alçar voo na direção da felicidade. São sociedades bastante difíceis, onde provas bastante amargas acabam acontecendo. Acima desses, os chamados mundos de regeneração, que não são ainda mundos superiores, mas são locais onde os espíritos se refazem de suas lutas que conseguiram durante o período de provas e expiações, e ali se preparam para iniciar o grande processo de transformação verdadeiro de suas vidas na direção da felicidade. No 4º degrau, mais acima, os chamados mundos felizes e ditosos, reservados para os espíritos que já conseguiram vencer efetivamente boa parte das suas imperfeições morais. São mundos onde o bem sobrepõe o mal e a sociedade existe onde a mentira não tem espaço, onde todos procuram efetivamente realizar o bem que lhes seja possível fazer e vivem em sociedades harmônicas com a predominância do bem sobre todas as questões das imperfeições humanas. E no topo dessa escala, que é uma escala puramente didática, porque em verdade não existe esse fenômeno assim, como se fossem 5 caixinhas, mas apenas para que se perceba a evolução da espécie humana e dos próprios mundos nesse processo de crescimento. No topo dessa escala, encontramos os mundos celestiais. Pouco sabemos sobre eles, mas sabemos que são mundos reservados para as almas resolvidas, redimidas, para os espíritos puros, aqueles que se encontram em plena graça da libertação sua com relação às suas imperfeições. Desses mundos, chamados mundos, escala dos mundos, nos interessa de perto apenas 2, que a gente vai se deter
a analisar de maneira mais efetiva no nosso momento de hoje. O primeiro deles são os mundos de provas e expiações. E por que nos deteremos nesse caso? Porque esse é o perfil típico do habitante da Terra. Não se diz com isso que todos os habitantes da Terra são espíritos típicos de provas e expiações. Mas a maioria daqueles que vivem na Terra são espíritos relacionados com essa característica que Allan Kardec apresenta na sua obra, no seu capítulo 3º, intitulado São Muitas as Moradas de Meu Pai. Há muitas moradas do meu Pai, e, portanto, nesse capítulo, Allan Kardec apresenta para nós 6 características diferentes dos chamados mundos de provas e expiações. Essas características, elas, de certa maneira, se encaixam no perfil típico da Terra, por isso nos é importante hoje. Vejamos a primeira dessas características. Inteligência elevada. Os habitantes desses mundos possuem uma inteligência muito desenvolvida. São capazes de grandes engenhos, de grandes prodígios, de grandes invenções. Realizam grandes obras, tanto na parte do conhecimento intelectual, como nos desenvolvimentos filosóficos, nas teorias que criam. São capazes de obras de arte maravilhosas. Grandes gênios da arquitetura aparecem nessas sociedades. São sociedades marcadas por grandes inventos muito engenhosos, capazes de produzir, por exemplo, comunicações à distância através de recursos tecnológicos, onde a imagem de alguém pode chegar a muitos outros lugares através das redes de telecomunicações que eles criam. Essa é apenas uma das características, porque ao mesmo tempo que esses espíritos possuem essa inteligência tão desenvolvida, eles, no contraponto dessa característica, possuem um processo espiritual profundamente atrasado. São espíritos atrasados do ponto de vista moral, em que pese o grande conhecimento intelectual que possuem. Estão emaranhados com uma série de imperfeições, têm profunda dificuldade de vencer as suas imperfeições morais, que os prendem, que os amarram, e estão viciados nas suas imperfeições. Repetem as mesmas faltas repetidas vezes. São capazes de experimentarem encarnações sucessivas e cometerem as mesmas faltas em diversas existências seguidas, porque são espíritos com dificuldade de abandonar os seus pontos de vista. Quando Allan Kardec se debruça sobre essa questão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que esses espíritos possuem 4 imperfeições morais mais fortes e que essas imperfeições morais dão a característica do vício que esses espíritos possuem com as suas imperfeições. Se nós tomássemos a obra de Kardec para relacionar as 4 imperfeições que ele cita no livro, nós veríamos que essas 4 imperfeições fazem a palavra ópio como se fosse o nosso vício, como se fosse uma droga espiritual que nós tivéssemos. Começando a palavra ópio pela letra O acentuada, nós temos o ódio, que, segundo Kardec, é uma das tônicas desses espíritos. São entidades marcadas por profundas vinculações ao ódio, ao desejo de vingança e ao não perdão. Segunda característica, depois do ódio ópio, vem a letra P. P de paixão. São marcados por profundas paixões, paixões em todas as áreas. A paixão pelo dinheiro, a paixão pela sexualidade desregrada, as paixões pelo poder, todos os movimentos apaixonados que eles se sentem irresistivelmente ligados e que promovem quedas sucessivas dessas entidades. Terceira imperfeição moral responsável pela letra I de ópio, a inveja. Por não conseguir progresso espiritual com facilidade, em virtude de não querer abandonar suas condições espirituais, eles invejam as outras criaturas. Eles conspiram contra os outros, que, mesclado com o ódio, produz muito sofrimento sobre a face da terra.
E a quarta dessas características, respondendo pela letra O, final da palavra ópio, encontra-se o orgulho. Então, o ódio, a paixão, a inveja, o orgulho, segundo Allan Kardec, são as características básicas que destroem as condições de felicidade no mundo chamado de provas e expiações. Todos esses movimentos são carregados a partir do egoísmo. É o egoísmo humano que estimula o ódio, que estimula as paixões e a inveja. São exatamente os focos que nós definimos. Focar exatamente no meu eu é que promove os sofrimentos maiores que a humanidade possui. E por conta disso, uma terceira característica aparece, segundo Allan Kardec. A primeira, a inteligência. A segunda, o apego às suas paixões. A terceira, uma consequência desse processo, as sociedades infelizes que eles constroem. Em virtude do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ódio, de todo o processo de desamor, constituem sociedades amargas, frias e indiferentes, que produzem diversas dificuldades de convivência, em virtude das desigualdades sociais, das indiferenças com o sofrimento humano e todo o processo de opressão que disso decorre, em virtude do endurecimento desses corações. A quarta característica, portanto, que os espíritos apresentam nesses mundos é o endurecimento de suas almas. São espíritos profundamente endurecidos. Muitos deles são tão endurecidos, mas são tão difíceis de mudar, que as suas encarnações acabam acontecendo em intervalos longos. Eles são tão difíceis que eles não conseguem encarnar em intervalos de tempo curto. Eles encarnam num século e demoram muitos séculos para retornar, em virtude das suas dificuldades emocionais. A quinta dessas características é que, por conta de todo esse mar de desequilíbrios, existe nesses planetas expiações profundamente dolorosas, doenças graves, deformantes, muitos dramas marcados pela solidão, pelo desamor, pelas angústias, que são decorrentes da condição espiritual que essas entidades se encontram. São mundos bastante difíceis, que são oferecidos aos espíritos como oportunidade para que eles se transformem. Mas, por incrível que pareça, em virtude do endurecimento de suas almas e da dificuldade que eles possuem de abandonar suas imperfeições morais, um fenômeno que ocorre com certa frequência com essas entidades é o fato delas permanecerem num planeta durante bastante tempo e não conseguirem, durante esse período, se modificarem. Então, elas migram de um mundo para outro. Chegam nesse outro mundo, vivem durante um período nesses novos mundos que lhes são oferecidos, atravessam todos os séculos e milênios consagrados a provas e expiações, não conseguem mudar e migram para outros mundos. Para designar esse conceito das migrações sucessivas que os espíritos de provas e expiações passam em virtude do endurecimento de suas almas, Kardec diz que são entidades exóticas. São exóticas porque costumam ser de fora desses mundos. Elas migram, elas vêm de outros lugares para habitar em determinados mundos por um tempo na expectativa de que se transformem. E por não se transformarem, elas migram para outros planetas e passam a migrar sucessivamente até que se tornem capazes de amolecer seu coração e terem a concessão de permanecerem nos mundos que eles estão, porque esses mundos irão evoluir e eles então pararão de migrar, permanecendo nos seus orbes por mais tempo, porque esses mundos avançam gradativamente até que eles alcancem novos estágios de sociedade. Pararão de migrar, portanto, esses espíritos quando seus corações amolecerem e se tornarem pessoas melhores. Essa é a característica dos mundos chamados mundos de provas e expiações. Mas nós temos também outros tipos de mundos,
E o que nos interessa particularmente são as características que são relacionadas na mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para designar os mundos chamados mundos de regeneração. Observemos de princípio que ele não é um mundo de regenerados, ele é um mundo de regeneração. É um mundo onde os espíritos irão se regenerar. Portanto, não é um local para almas puras e redimidas. É um local para quem diz: eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de ser como eu sou, eu quero ser diferente, eu quero começar uma nova história de vida para mim. Aqueles que possuem esse sentimento e um desejo de mudança, existe, portanto, sociedades diferentes marcadas pelo nome de mundos de regeneração. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta 7 características desses mundos de regeneração. Primeira das características: os corpos são semelhantes aos nossos. Não tem grande diferença. São corpos materiais como os nossos corpos são. A depender de corpos, nós já poderíamos ser mundo de regeneração. Segunda característica: os espíritos que ali vivem uma sensação de alívio, uma sensação de que passaram por uma tormenta e agora estão em paz. Tipo quando você está vivendo num local que tem uma tempestade, um momento em que as águas dos rios sobem e você está vivendo uma enchente, você está fugindo e depois aquela água passa. Você diz: ai, que alívio, passou. Ou você vive um terremoto, um maremoto, alguma coisa que movimentou de maneira muito forte, você estava aflito, correndo, fugindo, e de repente, nessa nova sociedade, você vive numa sensação de alívio e de paz interior. Como se dissesse: ai, graças a Deus, consegui fechar a porta do animal. Um animal me perseguia e eu consegui fechar a porta atrás de mim. E a pessoa respira: ai, ufa, passou. É essa sensação de alívio que está representada na obra de Allan Kardec pela paz que nós sentimos quando ingressamos em sociedades desse tipo. Uma imagem que poderia representar bem o que seria uma sociedade de regeneração é como se nós imaginássemos viver na Terra sem que nós precisássemos carregar nenhuma chave. Não existisse chave. Não tem chave de casa, porque ninguém vai roubar. Não tem chave de carro, porque ninguém vai levar. Não tem chave nas cadeias, porque não tem ninguém preso. Não há chaves em lugar nenhum, porque todos sabem as suas responsabilidades. Essa é a segunda característica. Os corpos seria a primeira, o alívio seria a segunda. A terceira característica apresentada por Allan Kardec é que esses mundos, apesar de ter todos esses elementos, não são mundos superiores. Não são. Porque os espíritos que estão nele ainda não são almas resolvidas. São espíritos que estão desejosos de se transformar. Estão predispostos efetivamente a fazer uma mudança interior. Então não são ainda mundos reservados para as grandes almas. São mundos reservados para aqueles que dizem: basta, eu não aguento mais sofrer. Eu quero ser diferente. Eu quero mudar. Eu quero fazer uma nova vida para mim. E por conta disso, uma das características mais interessantes que esses mundos possuem é que eles têm uma relação muito próxima com o Criador. Quando se fala relação com o Criador, não se está falando necessariamente de uma religião formal, mas é uma conexão com o divino, uma relação mais próxima com o sagrado. É uma relação de espiritualidade, é uma busca da espiritualidade dentro de suas vidas. Essa seria, portanto, a quarta das características desses mundos. Quinta característica: acentuado senso de justiça, porque nesses mundos não há mais as desigualdades sociais que nós tanto vemos na Terra. Não teríamos mais as expiações pungentes que encontramos no nosso planeta. Os espíritos, então, movidos por um senso de justiça, constroem sociedades mais fraternas, com mais condição de igualdade entre seus integrantes e permitindo a todos a condição
mínima daquilo que lhes é necessário para sobreviver. Além dessa quinta característica, a sexta de todas elas é a informação de que nesses mundos ingressam os que estão libertos das suas paixões. Só teremos acesso a esses mundos se nós decidirmos nos libertar dos nossos equívocos morais. Em outras palavras, se nós nos libertarmos do nosso ópio, do ódio, das paixões, da inveja, do orgulho. Nos libertando desses elementos, nós abrimos espaço para fazermos parte de sociedades mais interessantes, como os mundos de regeneração. Porém, a sétima das características que Allan Kardec relaciona em sua obra para definir como são os mundos de prova, os mundos de regeneração, nos informa que os espíritos que ali são integrantes podem ser falíveis. Os espíritos são falíveis. E por isso, eles podem não conseguir viver nessa sociedade. Se eles não conseguirem, eles retornam para os mundos de provas e expiações. Eles perdem a concessão de sociedades mais adequadas para aquilo que eles pensavam que fossem capazes, e ao perceber que eles não têm condição de ali permanecer, eles são convidados a reintegrar os mundos de onde saíram, retornando para as sociedades de provas e expiações, com todas as mazelas que elas possuem. Quando nós ouvimos esse relato dos mundos de provas e expiações e dos mundos de regeneração, existe uma diferença tão grande entre eles que a grande pergunta é: como que um mundo de provas e expiações pode se transformar no mundo de regeneração? Que instrumento se vai utilizar para que a sociedade que vive num estágio de egoísmo, de orgulho, de ódio, se transforme para isso? Como é que se salta esse degrau? Vamos dormir um dia de uma forma e acordar do outro? Não. A visão que o Espiritismo nos apresenta nos informa que esse processo de transformação não é de um salto, ele é lento, ele é gradual. Não existe um degrau, existe uma rampa. Os mundos evoluem não passando de degraus a degraus, mas subindo na rampa que faz a transformação lenta e gradual. A cada dia, nós vamos abandonando características de uma determinada sociedade e começando a apresentar, ainda que timidamente, as características do outro. E é assim que nós vamos bem devagar, abandonando as características de provas e expiações e abraçando as propostas de regeneração. Dentro desse cenário, as religiões muitas vezes nos acenam com alguns fenômenos que deverão marcar essa mudança de sociedade. A doutrina espírita não enxerga exatamente dessa forma, porque o espiritismo não entende que a transformação do planeta se dê de forma brusca, em síntese, conforme assevera Allan Kardec na obra Gênese, no capítulo 18, quando trata dos sinais dos tempos. Ele afirma que não serão os cataclismos, não serão as catástrofes, os maremotos, os terremotos, as tsunamis, um meteoro ou coisa parecida, que vão promover na Terra a nossa transformação para um mundo de regeneração. Não. Não são esses fenômenos, porque esses fenômenos fazem parte da geologia do planeta. Aconteceram antes muitas catástrofes, muitos maremotos e terremotos e tsunamis, e isso não significava a transição da Terra. Também não serão as guerras. A guerra marca a transição. Não. Nós tivemos guerra desde o início da humanidade, passamos durante toda a história vivendo em guerras. De todo o período que a humanidade viveu, somente 300 anos, e não foram seguidos, só há 300 anos na história da humanidade que nós não estivemos em guerra. Então veja que a maior parte do tempo da humanidade, nós estivemos guerreando com alguém. Então não é a guerra que promove o processo de transformação para uma nova realidade. Então são as pandemias. Afinal, nós estamos vendo uma pandemia. Essa pandemia é para marcar a transição planetária. Não, não é. Pandemias também não marcam.
Nós tivemos uma pandemia há exatamente um século, de 1918 a 1920. Uma pandemia que foi muito pior do que essa. Esta pandemia, oficialmente, já levou a óbito 852 mil pessoas. Vamos arredondar, na pior das hipóteses, para 1 milhão. Vamos dizer que ela chegue a 1 milhão de pessoas. Meu Deus, 1 milhão de pessoas. Sabe quantas pessoas a pandemia de 1918 a 1920 levou? 33 milhões. Isso nas expectativas mais otimistas. Outros dizem que foi 50 milhões de pessoas, num cenário em que a humanidade não tinha a população que tem hoje. Então, numa época em que nós tínhamos muito menos habitantes, nós tivemos um ataque muito mais voraz de uma doença, e isso não significou transição planetária. Nem durante a peste negra, que aconteceu no período de 1347 a 1352, no meio da Idade Média, em que naquele período 1/3 da população da Europa, 1/3 de cada 3 pessoas, uma desencarnou. Alguns chegam a dizer que metade da população da Europa foi ceifada com a peste negra. Isso também não significa que isso dê um indicativo de transição planetária. Ué, mas se não são as catástrofes, se não são as guerras, e se não são as pandemias, o que na verdade, fala para nós que estamos em período de transição? Allan Kardec diz que a transição planetária não é aquilo que acontece do lado de fora do homem. A transição planetária, em verdade, é aquilo que acontece dentro do homem. É o que acontece dentro de nós. Porque, a bem da verdade, mas da verdade verdadeira mesmo, a transição não é planetária. A transição é da sociedade humana. Não é o planeta que está em transição. É a sociedade que habita o planeta que está em processo de mudança. Portanto, não são aspectos geológicos externos à criatura humana que vão designar para nós que nós estamos vivendo um período de transição. Mas sim, o que acontece dentro do homem. As mudanças interiores, a revisão de conceitos, a nova forma de ver a vida. Isso é que vai efetivamente significar para nós que nós estamos numa transição planetária. Conforme assevera Allan Kardec, não são as entranhas do planeta que se revolucionam. São as revoluções sociológicas, são as movimentações ideológicas que determinam para nós que nós estamos vivendo um processo de transição. E aí vem a grande pergunta. Estamos vivendo uma convulsão sociológica? Estamos vivendo um período de convulsão ideológica? É evidente que sim. Nunca a nossa sociedade esteve em tanta efervescência de ideias, de pensamentos, de ideologias que se misturam, em que todas as coisas estão postas para nós. Essa é que é a verdadeira evidência de que nós estamos vivendo um período de transição planetária. A transição se estabelece não pelos fenômenos físicos que nós enxergamos, mas pelos conflitos que as nossas ideias hoje estão passando. Observemos o processo de polarização política que até o nosso próprio Brasil está passando e que até o próprio movimento espírita se sente ameaçado por esse processo. É preciso garantir ao movimento espírita a isenção das questões da política partidária, porque o movimento espírita não serve aos interesses materiais. E para aqueles que perguntam se o espiritismo é de esquerda e de direita, só há uma resposta a ser oferecida. O espiritismo não é de esquerda, nem é de direita. O espiritismo é de cima, ele é do alto. E por ser assim, ele não tem outros líderes, ele não tem outras referências senão Jesus. A única referência que nós temos é o Mestre. E se para defender a minha ideologia eu preciso atacar, odiar, realizar o mal, eu não estou a serviço do bem. Mesmo que eu esteja querendo defender o bem, mas se eu uso as armas do mal, eu não posso considerar que eu estou a serviço do bem. Porque o bem nunca poderá se servir das armas do mal para alcançar os seus objetivos. Portanto,
se eu verdadeiramente sirvo a causa de Cristo, se eu verdadeiramente sirvo a um propósito superior, eu não devo utilizar os instrumentos da violência para alcançar os objetivos que eu desejo. Ah, mas aí vai demorar mais. Que demore, Deus não tem pressa. O que não posso é eu manchar as minhas mãos com a maldade, que pode ser através de palavras, agressões, nas redes sociais ou fisicamente, mas que me afastam do pensamento original que o Espiritismo propõe. Então, são esses momentos de conflito ideológico que demonstram para nós, nitidamente, que nós estamos vivendo um processo de transformação. Quando nós nos damos conta do cenário onde nós estamos envolvidos e da necessidade de identificarmos as nossas vidas com esse ideal superior que o Espiritismo representa, nós perguntamos para nós mesmos: se eu preciso sair da condição de provas e expiações para que eu consiga ingressar numa nova realidade, que é a realidade de regeneração, o que preciso fazer? O que devo fazer eu para que eu consiga ingressar, ter o passaporte para essa nova sociedade? Qual é o roteiro que eu tenho que seguir? Aonde estão as normas que eu tenho que obedecer para que eu consiga efetivamente identificar a minha vida e o meu proceder com tudo aquilo que a vida pede que eu faça? Esse conteúdo se encontra nas leis de Deus. A observância das leis de Deus é que garante a nós a possibilidade de nós ingressarmos nessa sociedade. Por esse motivo, no Livro dos Espíritos, há uma parte, a sua terceira parte, chamada As Leis Morais, onde nós encontramos todo o arsenal de informação que precisamos para saber como proceder diante da sociedade moderna em que vivemos, com relação aos nossos atos em vista do próximo, com relação a Deus e com relação a nós mesmos. As 10 leis morais ali apresentadas oferecem como que nós devemos viver para que nós alinhemos as nossas vidas com o propósito superior que nos está sendo exigido para que nós continuemos na Terra, nas transformações que se operam. Muitos indagam quando que a Terra vai concretizar o seu processo de transição. Quando que isso vai acabar? Nós não sabemos. Só sabemos que isso vai acontecer quando a maioria da Terra tiver a identificação de proceder com as características dos mundos de regeneração. Então, abrindo a obra básica, o Livro dos Espíritos, nós vamos observar ali uma quantidade significativa de questões onde Allan Kardec propõe as mais diversas indagações sobre o comportamento humano. Desde a questão 614 até a questão 919A do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali um arsenal de instruções e de orientações para que a gente possa seguir. E exatamente no meio dessas questões, na questão 625 da obra, nós vamos encontrar uma informação muito preciosa. A informação na qual Kardec pergunta: qual foi o espírito que Deus deu ao homem para que lhe servisse de modelo e guia? Reparem que a modelo e guia não é da humanidade, é do homem. E da humanidade é da humanidade, do homem individualmente. É modelo e guia para o homem, e aí para o homem e para a mulher. Resultado: a resposta é muito curta e diz que este homem é Jesus. E o método para que a gente consiga alcançar o processo de melhoria interior que a gente necessita está expresso numa obra extraordinária, que é o livro que conta sobre sua própria história, chamado O Evangelho. E qual a diferença entre o Evangelho e as leis morais? As leis morais apresentadas no Livro dos Espíritos são em tudo semelhantes à proposta de Jesus nos Evangelhos. Ué, mas se é semelhante, por que eu uso as duas? Porque os Evangelhos não tratam de certas questões que dizem respeito à atualidade. O Evangelho trata de maneira atemporal das questões humanas, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a necessidade de nos vincularmos a Deus, e todo um conjunto de propostas de como deve viver o homem. Mas as leis morais
que são, na verdade, um desdobramento do Evangelho, na condição do século XIX e até para os nossos dias, aborda questões que não estão nos Evangelhos, como, por exemplo, as questões sobre liberdade, escravidão, a questão da guerra, a questão do voto de silêncio e de um conjunto de realidades que surgiram na nossa sociedade a partir da crucificação de Jesus e que são coisas mais operacionais para que a gente consiga se orientar. Mas nessas obras, as leis morais, estão a orientação moral que a doutrina espírita tem para nós, para os tempos modernos em que estamos. E Jesus, o mestre atemporal, possui uma mensagem extraordinária que revela o que deve fazer o homem para que ele consiga efetivamente fazer a transformação que ele precisa realizar. Não há dúvida nenhuma de que nós necessitamos imperiosamente de uma transformação moral para que nós comecemos uma nova etapa nas nossas vidas. Não há dúvida de que os nossos corações precisam se transformar para que nós mereçamos, assim, a condição de sermos contados entre aqueles que podem viver na Terra, alinhados com o propósito superior que nós possuímos. Então, o Espiritismo nos aponta uma coisa muito importante, que é nós conhecermos o Evangelho, para sabermos a proposta de Jesus, e aí tentarmos vivenciar esse conhecimento para que as nossas vidas se transformem. Assim, pela ótica que o Espiritismo nos faz, quando ele levanta para nós a proposta com relação ao Evangelho e nos propõe o Evangelho como a estratégia para subirmos a rampa que nos deixa abandonar a sociedade de provas e expiações e termos condição de ingressar nos mundos de regeneração, é porque nesse Evangelho existem todas as lições morais que eu preciso para vencer as minhas imperfeições, para ter um aguçado senso de justiça, para que eu consiga efetivamente realizar a minha aproximação com Deus. Porque senão, vejamos, das 7 características dos mundos de provas e expiações, 3 são fáceis de conseguir. Primeira, os nossos corpos já são semelhantes. Beleza, não precisa mudar. 2, não é um mundo superior. Maravilha, eu também não sou. Maravilha, já estou dentro. Terceiro, é constituído por espíritos que são falíveis. Eu também sou. Então, essas 3 estão ótimas. Só falta conseguir as outras 4. Quais são as 4? Uma relação melhor com o Criador. O Evangelho nos ensina, nos aproxima de Deus, vai oferecer Deus como nosso Pai. Isso é muito bom. Desenvolve o senso, tem que desenvolver o senso de justiça. Os evangelhos desenvolvem a necessidade de vermos todos como nossos irmãos, acaba com as desigualdades e nos propõe amar até mesmo os nossos inimigos. Sugere que a gente divida o que tem. Quem tem 2, que tem dê um para quem não tem. Se alguém te pede a capa, dá para ele a túnica, reparte o que você possui. Então, ele aguça em nós esse senso de justiça. Ele também nos oferece a condição de sermos libertos das nossas paixões, porque nos ensina a fazermos o movimento de abandonar as nossas imperfeições morais. E, por último, a sensação de alívio. A sensação de alívio. Essa vai ser alcançada quando nós conseguirmos vencer as nossas imperfeições. Dizia Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A sensação de alívio está exatamente aí. Na paz que nós iremos sentir na hora que abandonarmos a grande parte das imperfeições que nós possuímos e que nos impede de sermos verdadeiramente felizes. Porém, nessa leitura que o Espiritismo nos concede, é importante entender que nós não somos, em verdade, uma doutrina que se debruça sobre os evangelhos para interpretar a sua letra. Quando o Espiritismo diz que é preciso que a gente se aproxime do evangelho, não é no sentido da gente saber o seu conteúdo. Não é para que a gente fique, eu sei o versículo tal. Não é para isso. Não é saber o conteúdo, não. Não é saber de cor tudo o que os evangelhos falam. Bobagem. Não é esse o propósito. Também não é se debruçar sobre o texto para investigar cada palavra, cada verbo, cada letra, cada símbolo, cada coisa.
perdendo as nossas existências, discutindo questões que, de repente, nem são práticas para a nossa conduta. Não é isso que se quer quando se fala que a gente precisa do Evangelho. Também não é adorar o mensageiro, porque existem muitas pessoas que se abraçam no Evangelho e dizem: o Evangelho é a solução, então eu vou cultuar Jesus. E passam a cultuar o mensageiro ao invés de viverem a mensagem que ele trouxe. Há muitos companheiros equivocados que, na expectativa de dizerem que servem ao Cristo, fazem como se fossem soldados, movimentando exércitos, promovendo guerras, como tantas vezes nós já fizemos em nome de Jesus. Não é para isso. Não é para adorar o mensageiro. Como também não é para ritualizar os seus ensinos, criar rituais e mais rituais em cima daquilo que ele falava, como se os paramentos, as liturgias que nós criamos em torno de suas palavras fosse a vivência do Evangelho. Não é para ritualizar seus ensinos, como também não é para pregar por palavras. Nenhuma dessas alternativas é o que o Espiritismo propõe. O que o Espiritismo propõe para nós é que nós, em verdade, vivenciemos aquilo que ele propõe. O que está proposto pelo Espiritismo? Que nós peguemos a mensagem do Evangelho e incorporemos essa mensagem nas nossas vidas. Não é para decorar o Evangelho, não é para ficar a vida inteira estudando seus versículos. É para entender o que ele diz e transformar isso em atos, palavras e pensamentos dentro das nossas existências. Ou seja, é vivenciar a mensagem que ele traz. E a mensagem de Jesus, ela pode ser resumida em 4 pontos fundamentais: o amor ao próximo, o perdão das ofensas, terceiro, o desapego dos bens terrenos e quarto, o combate à hipocrisia. São esses 4 pontos. Mais do que isso é detalhe. Abracemos o propósito que eu tenho que amar o meu próximo, que eu tenho que fazer o que eu puder para ser fraterno com as pessoas que estão comigo, perdoar os meus inimigos, perdoar as pessoas, conceder perdão, me desembaraçar dos bens da terra e não ser hipócrita. É esse o roteiro. Então, para que nós consigamos alcançar a possibilidade de vivermos de maneira que a gente ingresse nessa sociedade, não é suficiente conhecer os evangelhos. É preciso viver em sintonia com o evangelho. Em síntese, eu preciso trazer o evangelho para que a minha vida esteja alinhada com aquilo que ele propõe. Na prática, o que é que isso significa? Ponto número 1. Aceitar os testemunhos que a vida vai pedir. Nós iremos necessariamente, se abraçarmos o Evangelho, experimentarmos testemunhos. O que seria isso? Vivermos situações difíceis, convivermos em situações amargas, lidar com aquilo que nós não gostaríamos de lidar e darmos a isso a solução verdadeira. Não se espera dos cristãos que eles vivam de maneira que não enfrentem problemas. É necessário rentear com as nossas dificuldades. E todos os que são chamados a viver o Evangelho precisam dar a sua cota de testemunho naquilo que fazem. No ambiente do lar, no ambiente do trabalho, nas questões da saúde, no campo da afetividade, ou mesmo nas relações que temos conosco mesmo, nos conflitos mais profundos que trazemos dentro das nossas almas. O testemunho, portanto, é o que primeiro se espera de nós. Ponto número 2. Espera-se dos cristãos que estão em sintonia com o Evangelho lágrimas. Lágrimas. O Cristo não ofereceu para os que o servissem momentos de felicidade na terra. Os espíritos que se notabilizaram por serem espíritos que viveram na terra e conseguiram crescer, não passaram a existência de maneira serena. Enfrentaram muitas dificuldades, muitas lágrimas, de calúnias,
de agressões sem razão, de aparentes injustiças. Então, aqueles que propõem nas suas vidas a se identificar com os evangelhos devem se preparar para momentos amargos e difíceis. Ponto número 3. Viver em sintonia com o evangelho é aprender a renunciar, a abrir mão daquilo que já não nos serve mais, para abraçar aquilo que se agora sabe que é mais importante para as nossas vidas. Isso significa dizer que às vezes nós gostaríamos muito de continuar com uma determinada conduta, continuar com um determinado padrão de comportamento, mas eu sei que não me serve mais, que não me é mais vantajoso estar assim. Então eu faço de mim um processo de retirar essas imperfeições da minha alma, porque eu quero algo de melhor. Eu não quero mais o sofrimento que advém das imperfeições morais que eu tenho. Eu entendi que eu não posso ser feliz com as imperfeições que eu carrego dentro da minha alma. É impossível ser feliz se a gente não segue a lei de Deus. Porque a felicidade está relacionada com a nossa observância da lei de Deus. Se eu não observo a lei de Deus, eu vou sofrer, não tem jeito. Então, para que eu não experimente isso mais, eu tenho que aprender a renunciar, a abandonar determinadas condutas para que eu comece uma nova história na minha vida. Ponto número 4. Viver a superação da minha pequenez. Descobrir que não me serve mais as experiências que eu tenho e superar as minhas imperfeições. Descobrir que eu sou capaz, sim, de abandonar determinados vícios, que eu sou capaz de fazer determinados movimentos na minha alma que as pessoas não acreditariam que eu fui capaz de realizar. Então, superar é o que se espera de cada um de nós. Ponto número 5. Vencer a mágoa e vencer o ódio. Porque a mágoa e o ódio nos adoecem, nos promovem obsessões e atraem para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, nas próximas existências, os nossos inimigos do passado. Para romper o círculo vicioso desse processo, é preciso vencer a mágoa e vencer o ódio para que a gente faça momentos mais felizes. Só que para isso, eu vou ter que superar a minha dificuldade, ter que renunciar a certas coisas, vou enfrentar lágrimas, vou ter que dar o meu testemunho. Eu vou enfrentar, portanto, o 6º ponto fundamental para aquele que vive em sintonia com o Evangelho. Aprender a perdoar, a retirar de dentro de si o ódio que tem e a reconsiderar os valores que tem por aquele que apresenta-se como sendo aquele que me machuca, que me faz mal, porque eu não quero a minha vida vinculada a dele. Eu me liberto do sentimento de mágoa para que eu consiga efetivamente viver uma nova existência, dentro da existência. Ponto número 7. Não perder a fé durante a provação. Isso tem a ver com a nossa relação com o Criador. É muito fácil acreditar em Deus quando os dias são risonhos. Mas o que se espera do cristão é que ele não perca a sua fé nos seus momentos difíceis, em que ele tenha a compreensão de que tudo passa e de que a vida também vai exigir de nós essas experiências. A existência é curta, a vida é que é longa. Portanto, se nós experimentamos um sofrimento durante a nossa existência, a fé nos sustenta e nos diz: vai passar, não vai durar para sempre. Mas eu posso aproveitar esse sofrimento e me transformar no modelo do bem sofrer, apresentado por Allan Kardec. Ponto número 8. Exercitar a resignação. Naquilo que a gente não puder mudar, naquilo que não puder ser transformado por nós, aceitar aquilo que a vida nos dita. Aceitar o envelhecimento, aceitar as doenças que muitas vezes nos chegam com a velhice, lutar pela nossa saúde, mas aceitar as transformações naturais que a vida vai nos pedir. Ponto número 9. Fazer as coisas certas sem esperar dias risonhos. Não esperemos nós que porque eu vou fazer o que é certo, eu vou ter dias maravilhosos. Muitas vezes eu vou fazer o que é certo
Eu não vou encontrar no mundo a compensação do certo que eu faço. Eu faço o que é certo. E o mundo me devolve com risos, com ironias, com deboches. Eu preciso estar firme para que eu consiga efetivamente dizer que eu vivo em sintonia com o Evangelho. Ponto número 10. Vencer as nossas próprias imperfeições. Lutar efetivamente para transformar as nossas vidas, para que as imperfeições morais que eu tenho, elas sejam vencidas. Estudar as imperfeições que eu possuo, analisar onde eu posso mudar e fazer um esforço para deixar de ser o que eu sou, para ser uma pessoa melhor. Em síntese de todas essas coisas, viver em sintonia com o Evangelho é se empenhar verdadeiramente para trazer algo de melhor no dia de hoje que eu não tinha na véspera. Se eu conseguir fazer isso, eu estarei entendendo o cenário no qual eu estou vivendo. Eu estarei entendendo o processo de transição planetária onde eu estou envolvido. Eu estarei entendendo por que o Espiritismo chegou na minha vida. Eu estou entendendo que eu sou capaz de mudar e que o Evangelho é a bússola que eu tenho para que eu consiga transformar a minha vida. No mundo de hoje, um mundo marcado por tantos conflitos, com tantas lutas, com tantos debates, tantos desejos de revoluções, aceitemos o processo da revolução. Aceitemos, mas façamos a revolução espiritual. Não a revolução física do mundo, mas a revolução dentro das nossas almas, transformando a nós intimamente e transformando o mundo em que vivemos pelos valores que nós abraçamos. Porque na medida em que eu me envolvo com a proposta que o Evangelho possui, que eu me envolvo com a proposta que o Espiritismo possui e as orientações que as leis morais nos trazem, eu tenho plena possibilidade de fazer uma revisão completa dos meus valores. Nós não podemos mais dormir. Nós não podemos mais continuar na condição em que estamos. É preciso que nós despertemos espiritualmente. O Espiritismo se assemelha para nós, nesses dias que vivemos, como os toques da trombeta do Apocalipse. Diz o Apocalipse que no final dos tempos, as trombetas iriam tocar, assinalando o final dos tempos. Essas trombetas são o chamamento que o Espiritismo nos faz para que nós mudemos as nossas existências, para que mudemos os nossos propósitos, acordemos para aquilo que a gente tem para realizar na existência que Deus nos concedeu. Porque os chamados do Espiritismo estão por todo lado, por todos os espaços, nós vamos encontrar esse chamamento que nunca cessa. É por isso que a nossa Semana Espírita de Vitória da Conquista, do ano de 2020, vem nos chamar para uma nova visão das coisas, porque entender tudo isso sobre a transição planetária e sobre o chamamento que o Espiritismo nos chama a realizar é entender verdadeiramente qual é o significado da vida. Descobramos, assim, o significado de todas as coisas que nós teremos durante toda essa semana de discussão e aprendemos nesses dias que virão como interpretar o Espiritismo nas nossas vidas e dar o verdadeiro sentido para as nossas existências, porque ao final dela poderemos dizer, sim, agora eu entendi o significado da vida. Nós agradecemos a Jorge Elahá as suas excelentes reflexões e belas lições desta noite de abertura do nosso evento. Deus o abençoe. E amanhã teremos, às 10 horas, um seminário com o tema A Criança e o Jovem Reclamam Direção no Bem, com Miriam Duzi, do Distrito Federal. E às 20 horas teremos palestra com o tema As Provações Coletivas, com Paulo de Tarso, aqui da Bahia. E para finalizar, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por esta oportunidade de divulgação do bem. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje. Agradecemos à TV Mansão do Caminho, à Rádio Web Fraternidade,
pela parceria e desejamos a todos e todas uma boa noite. Muita paz e até amanhã, se Deus assim o permitir.